Suponha que foram lhe dadas instruções para achar um tesouro e você tem que andar 3 quilômetros a oeste e depois a direção nordeste no ângulo de 60 graus, caminhar por mais 4 quilômetros. Então a pergunta é, qual vai ser a sua posição final? Então, essa aqui é a sua posição final. E suponha que você não queira seguir esse trajeto, mas você queira seguir exatamente em direção, caminhando pelo vetor resultante. Então, que distância você deve andar? Em outras palavras, qual é o módulo desse vetor R? Nós temos dois vetores. Esse aqui eu vou chamar de vetor A, o A, que vai ser menos 3 na direção x, quilômetros. E o vetor B, que eu ainda não sei o valor de suas componentes, mas é aquele de 4 km a 60 graus. Mas nós sabemos que a gente pode decompor esse vetor. Ele pode ser como essa, a soma dessa componente amarela, mais a soma, somando com esse componente preto aqui. O amarelo vai ser o BX, que vai ser B cosseno de 60 graus, mais o B vale 4 km, e ao fazer esse cálculo, então o BX vale 2 km. E essa componente preta é o BY, que vai ser, obviamente, B seno de 60. O B sendo 4, então o resultado desse cálculo será 3,46 km. Então agora vamos substituir essas componentes aqui. Esse aqui vale 2 e esse 3,46. Isso quilômetros. O vetor resultante, a gente soma componente a componente. Então, primeiro o componente x com x, menos 3 mais 2, menos 3 mais 2 na direção y. Isso, obviamente, vai dar menos 1, que eu vou escrever como menos i, mais 3,46j. Quando eu somar esse aqui, ele não deslocou na direção y, o primeiro. Ou seja, a soma aqui seria mais 0j. 3,46 mais 0j. Ok? Então, esse é o vetor resultante. O comprimento desse vetor, ou seja, a distância que você vai caminhar, vai ser raiz quadrada de menos 1 quadrado mais 3,46 ao quadrado, tira a raiz quadrada, e o resultado será 3,61 km. Então, esse é o tamanho do vetor verde aqui. Perguntamos agora, em qual direção está esse vetor em relação ao eixo x? Então, nós sabemos que a tangente de θ pode ser calculada como a componente y sobre a componente x. Então, nesse caso, a componente x, y é 3,46 e a x é menos 1. Então, nós teremos aqui 3,46 e aqui nós teremos menos 1. Esse resultado dá simplesmente menos 3,6. Θ é o arco cuja tangente vale menos 3,46. E da calculadora isso vai dar menos 74 graus. O que isso quer dizer? Bom, a gente poderia ter calculado também com o módulo disso para dar 74 graus. O sinal menos significa que eu vou contar a partir do eixo x.
Por exemplo, para esse ângulo, a gente conta nesse sentido, no sentido anti-horário, esse é o 60 graus. E o verde, que é o resultante, que nós achamos como 74 graus, eu vou contar no sentido contrário. Ou seja, esse ângulo verde aí é o 74 graus. Ok? 74 graus. É só porque o sinal menos ele está sendo contado no sentido horário agora. Ou se preferir, se nós prolongássemos essa reta, então o ângulo estaria sendo medido nesse sentido agora. Esse seria menos 74 graus. Ok? Ou simplesmente 74 graus no sentido horário.